pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Estamos nesse tempo de Quaresma, né? Já fizemos muitas referências e vamos fazer novamente, né? Referência a esse tempo, a paixão de Jesus, né? que morreu na cruz para nos salvar e foi através disso que ele conquistou a ressurreição, né? E nós, Quaresma, estamos nos preparando assim para viver esse momento, né? O momento da Páscoa. E desse mistério se pode falar muitas coisas, né? Tirar muitas consequências. Mas uma das consequências, né, que podemos tirar desse acontecimento é justamente um tema que pode parecer assim um pouco vago, mas como sempre vamos aplicar na nossa vida e vamos ver que não é, mas que é justamente o valor de cada pessoa. Quer dizer, a dignidade da pessoa humana. Digo, é uma expressão que se usa muito, se fala muito, né? E pode parecer que não tem nada a ver com a morte de Cristo na cruz, mas tem tudo a ver, né? Por quê? Porque ele, né, morreu justamente pensando em cada um de nós. Pensando, quando a gente fala não na humanidade, né, de uma forma vaga, mas em todos os homens, né, todas as mulheres, nós. Pensou em mim. E o valor de cada pessoa se deveria medir por isso, né? Porque não existe nada, né? Não existe nada maior pensar que Deus, né, ofereceu um sacrifício, ofereceu a sua vida por mim, né? Não existe nada maior do que isso, é evidente, né? E por isso podemos dizer que não existe nada que dê tanta dignidade às pessoas, a mim, a você, do que isso. Agora, como na prática, né, agora pensando isso, se a gente fala o valor, que todas as pessoas são iguais, né, que existe, todo ser humano tem uma dignidade infinita, eu acho que todo mundo vai concordar, né? Se falar na tua faculdade, isso aí, acho que é um princípio que todo mundo está de acordo. Mas acontece, vamos pensar agora na prática, né? Também no nosso coração. Será que nós damos, né, a gente mede o valor de cada pessoa, né? Pensando nos nossos colegas, nos nossos parentes, por isto? E na prática, porque isso é um pensamento que é muito presente em nossa sociedade, e portanto em nós, mesmo que nós não queiramos, né? Na prática às vezes a gente mede, vamos dizer assim, o valor de cada um por coisas mais exteriores. Por exemplo, né, a gente mede, né, puxa, essa pessoa é muito boa porque ela é muito inteligente, porque essa pessoa é muito boa porque, nossa, ela é muito divertida, ela é muito expressiva e interessante, né, as coisas que ela fala. Ou a gente pode até medir, até pode ser uma pessoa que tenha uma história muito sofrida, fala, nossa, essa pessoa realmente porque ela sofreu muito, veja a história de vida que ela teve. Mais frequentemente ainda a gente mede o valor da pessoa pela sua produção, né? Ela é a melhor aluna da faculdade, ou ela passou nos primeiros lugares, ou essa aqui
né? Fez isso, fez aquilo, né? Já conseguiu tais coisas, escreveu esses livros, fez esse sucesso. E no fundo, e claro, isso que vai acontecer, que nós também nos medimos um pouco o nosso valor em função dessas coisas, quase sempre, né? Até, digamos assim, na vida cristã, né? A gente olha e fala assim, nossa, olha, eu rezo, eu vou à missa muitas vezes, eu já fiz tal coisa, eu já rezei tanto, né? Claro, e se a gente para pensar, e também isso é fácil, é evidente, né, que isso sempre acaba gerando distorções, né? Distorções no sentido de a gente ver que, puxa, parece que então, se é assim, as coisas não funcionam direito, né? Como, por exemplo, sei lá, a pessoa que põe muito valor na aparência física, né? Que faz de tudo para ficar, né? Para ficar bonito, para ficar bonita, então, claro, chega uma hora que, sei lá, não se cansa ou não vai, vamos assim, não vai conseguir, né? Não é uma coisa que preenche, é uma coisa que vai sempre estar se considerando feio, feia e assim por diante. Assim que também a pessoa que, por exemplo, coloca toda a sua vida na sua produtividade, no trabalho, passa a ser, em geral, uma pessoa competitiva e sempre parece que pode estar até num lugar muito alto, mas sempre vai estar incomodado com pessoas que podem passar acima, com coisas que ainda não conseguiu, né? Enfim, né? Quase sempre, às vezes pode até dar uma aparência, né, de que está tudo bem, porque ela conquistou tais coisas, mas quase sempre o resultado é a depressão, é o desânimo, é a competitividade, é o egoísmo, é a divisão, é a falta de amizades. E o contrário também, né? Se nós realmente considerássemos o nosso valor, em função do que, assim, de nós mesmos, ou seja, em função de quem realmente somos, no caso, somos pessoas amadas por Deus e redimidas por Cristo, porque Cristo sofreu na cruz por mim, então com certeza, vamos dizer, muitos desses problemas, e eu diria assim, muitos dos nossos problemas, né, da forma como nós nos enxergamos, a noção do nosso próprio valor, muitos desses problemas desapareceriam, né? Os sentimentos de inferioridade, ou às vezes essa soberba, né, que me faz às vezes olhar as pessoas como de cima para baixo, né? Isso dependendo de cada pessoa, né? Ou às vezes o medo, as timidezes, né? Muitas dessas coisas iriam desaparecer se nós estivéssemos convencidos de que realmente do nosso próprio valor, né? Que o nosso próprio valor não está aliás, está só secundariamente, diria assim, só secundariamente naquilo que a gente faz, naquilo que a gente consegue, né? Mas está primordialmente na nossa própria existência, né? Em como que Deus nos olha. Por isso, muitas coisas se resolvem, até sob o ponto de vista teórico, se nós tivéssemos a dignidade humana como um princípio, né? Não como um fim. Falar, não, eu vou me fazer digno, né? Não, mas como um princípio. O valor do ser humano, né? Por mais que às vezes a pessoa possa se comportar mal, possa não conseguir fazer isso e aquilo, mas ele tem, né? Ele tem essa dignidade, é um princípio. Basta pensar, né? Quem é advogado que na ordem jurídica, né? De fato, você parte daí, né? De que todo mundo é igual, de que todo mundo tem uma dignidade, né? De que a vida em si mesmo tem uma dignidade, que todas as pessoas têm esse direito à sua própria integridade física, psíquica, intelectual. E daí nasce uma ordem jurídica sadia, né? Como mais ou menos, enfim, temos sociedades
cheio de problemas, mas a gente vive, né, um Estado de Direito livre, né, porque está um pouco baseado nisso. Depois, na ordem social, por exemplo, né, todas as pessoas têm direito a ter as suas coisas, ter a sua propriedade privada, as pessoas têm acesso aos bens, né, eu me esforço e sou retribuído de um modo justo, né, isso nasce da dignidade da pessoa, né. A gente nem pensa, né, vamos dizer assim, a pessoa trabalha e daí chega no final do mês, né, fala assim, então agora eu vou ver lá e perguntar para o meu chefe quanto que eu mereço. Ele vai falar, hoje eu não estou, então você não merece nada, esse mês não vou te dar nada, né? Não existe isso, existe esses princípios, né? E tudo isso nasce dessa dignidade humana. Há uma passagem, né, no Evangelho que trata sobre isso, que no fundo é isso, né, que se a gente lê assim, a gente entende com mais profundidade. É aquela passagem conhecida que certa vez o Jesus estava atravessando um campo de trigo, estava com os seus apóstolos, né, e eles estavam com fome, então foram e pegaram lá o trigo, né, e começaram a comer aquele trigo que tinha, porque, enfim, tinha comida. Naquela época a gente pode imaginar, né, que as coisas não eram tão fáceis assim, de você prover alimentos, tinha que andar de um lugar para o outro, às vezes passava dias, então fazia parte, né? E o pior ainda é que era num dia de sábado, né? Claro, como sempre, aquelas pessoas muitas pessoas boas, né, que viviam a lei judaica, então olharam com certo escândalo para aquilo. Mas como é possível? Como é possível que Jesus, né, você que é um rabino, que conhece da lei, deixa que os teus apóstolos comam aí o trigo, um dia de sábado, está indo contra a lei? E Jesus disse o seguinte: nunca lestes o que fez Davi, quando teve necessidade e sentiu fome, ele e os seus, como entrou na casa de Deus sob o pontífice Abiatar e comeu os pães da proposição, que não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu igualmente aos seus? Esse é um episódio, Jesus lembrou o episódio do Antigo Testamento. Então, o que significava? Que, na verdade, havia um dos ritos judaicos, era colocar 12 pães, né, no altar, que se oferecia a Deus, que era um sinal do oferecimento das 12 tribos de Israel, né? E aqueles pães eram reservados, então, depois, né, se doava como se fosse Israel, né? Então aqueles pães eram reservados só aos sacerdotes, né? E Davi, né, sabe que Davi foi o rei do povo judeu, e era, né, considerado assim como o sinal assim, da autoridade máxima, né, do judaísmo, lá, exemplo de um governante justo, né, muito unido a Deus. De fato, chegou um momento que estava precisando de alimentos e foi comer os pães da proposição, né, e ficou como uma coisa de acordo lá com o sumo sacerdote, né, esse Abiatar, que diz aqui Cristo. Aí Cristo termina, né, que no fundo ele vai dar, olha, no Antigo Testamento já aconteceu isto, e acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Que a seguir deu-lhes uma razão ainda mais alta: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. No fundo aqui no final fala, então, que Deus está acima de tudo. Mas depois de Deus, não pode dizer, depois de Deus, quem que está acima de tudo? O homem, a pessoa, cada pessoa. E está dizendo o seguinte, olha, que a pessoa é mais importante que a lei, que a pessoa é mais importante que os ritos, a pessoa é mais importante que esses pães da proposição. E de fato, né, a própria doutrina da igreja diz isso, né, que depois de Deus, o homem é que vem em primeiro lugar. E é isso que faz com que na ordem jurídica, dizia, na ordem social, que haja uma ordem adequada.
enfim, então podemos, né, pensando nisso, né, em primeiro lugar já comentamos que, aliás, não deve ser isso que esteja em primeiro lugar, né, mas eu já acabei falando, né, que acho que um ponto prático é pensar, pensar no próprio valor, que nós valemos aquilo que da forma como Deus nos vê, como Deus nos criou a sua própria imagem. Então, se a gente pensa assim, muitas bobagens que podem passar pela nossa cabeça, muitas tristezas, muitas vezes essas fossas que nós entramos, ou às vezes até ressentimentos antigos, a gente vai deixando para trás. De fato, não é só essa meditação que vai resolver os problemas, né? Mas se nós, a gente poderia, até um cristão poderia todos os dias lembrar disto. E deveria até todos os dias lembrar disso. E pelo menos agora, né, que daqui a pouco vamos celebrar a paixão de Cristo, lembrar, puxa, Cristo morreu por mim, né? E Deus me chama, a mim, com nome e sobrenome, para a santidade, etc. Então, mas depois, né, dizia, até acho que antes mesmo de pensar na própria dignidade, né, é olhar as pessoas assim. Às vezes aquelas pessoas que nós cumprimentamos diariamente, né, aquelas pessoas cumprimentamos porque passamos por elas, né? Eu pensar, puxa, essa pessoa vale muito, vale muito. Tem uma expressão que gostava de usar São José Maria Escrivá, fala assim, essa pessoa vale todo o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele estava pensando justamente na paixão. E ainda que, por exemplo, seja, sei lá, uma pessoa que às vezes tem uma atitude um pouco equivocada, né? Às vezes é uma pessoa antipática, é uma pessoa talvez que até nos olha um pouco assim, né, com desconfiança, sei lá, né? Vale, porque ela existe, vale todo o sangue de Cristo. Então, pensar se eu realmente atuo dessa maneira, né? Se eu vejo, olho com essa dignidade, né, para a pessoa, quer dizer, assim como o que são, né? Quer dizer, eles são filhos de Deus. Uma vez o Papa João Paulo II falou assim, né, disse uma frase muito interessante, né, dirigindo-se aos jovens, e dizia o seguinte: quando vocês se perguntarem pelo mistério de si próprios, né, e no fundo a gente está sempre se perguntando, fala, puxa, mas sei lá, para onde eu estou indo, o que eu sou chamado, o que eu tenho que fazer, né? Mas também é bom parar para pensar e falar, bom, quem eu sou? Né? Quem eu sou? Então ele diz assim, quando vocês se perguntarem pelo mistério de si próprios, olhem para Cristo, que é quem dá sentido à vida, que dá o sentido à minha vida, à minha existência, né? E dá sentido à existência também de todas as pessoas. E agora, só aprofundando, né, nesses últimos minutos da meditação, é pensar assim, então, afinal de contas, onde está a dignidade do homem? Né? Onde está a dignidade das pessoas? Diz o Catecismo da Igreja Católica, diz o seguinte, dá duas ideias mais profundas, né? Do que a gente está falando, aprofunda ainda. Diz assim, a dignidade da pessoa humana se fundamenta em sua criação à imagem e semelhança de Deus. De fato, né? Quer dizer, é o que está escrito lá no início da Bíblia, começa assim, né? Deus criou o universo, criou todas as coisas, e depois criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Quer dizer, não há nada maior do que isso. Então, a imagem e semelhança de Deus. E realiza-se em sua vocação, né? O homem se realiza em sua vocação à bem-aventurança divina. Quer dizer, que nós somos chamados a viver na felicidade de Deus.
a sermos cada vez mais, estarmos cada vez mais próximos dessa imagem de Deus. E essa realização é justamente a comunhão com Deus, a vida com Deus, a vida de oração. Então pensemos agora como algo prático, nessas duas ideias. Em primeiro lugar, né, tudo aquilo, é mais fácil pensar assim, né? É uma forma mais negativa, mas tudo aquilo que não me aproxima da imagem de Deus, né, talvez seja coisas indignas do homem. E aí a gente entende também porque muitas vezes ofendem a Deus. Muitas vezes não, sempre ofendem a Deus. Aquilo que ofende a dignidade do homem ofende a Deus. Né? Por exemplo, quando a gente... vou dar exemplos simples, né? Aí fica fácil também entender as coisas mais graves, né? Mas exemplos simples que podem acontecer conosco. Quando a gente, por exemplo, fica desejando muito, querendo muito, né? Digamos que as pessoas me apreciem, né? Pela minha inteligência, ou às vezes até pela minha aparência física. E claro, é normal, né, que a pessoa possa, que todo mundo, né, quando alguém gosta de mim, quando alguém gosta de algo que eu falei, ou de como eu sou, de como eu estou, a gente gosta, é normal, isso não tem nada de mais. Mas quando a gente, né, põe assim como nosso desejo assim nisso, né, então a gente já está um pouco perdendo essa dignidade, né, de certo modo. Quando, por exemplo, né, a gente é a imagem e semelhança de Deus pela nossa liberdade, né, por aquilo que a gente decide, a gente escolhe. Quando a gente não quer tomar decisões, né, e às vezes deixa aqui, né, como diz lá o samba, deixa a vida me levar, né, no mau sentido, assim, fala, não, escolhe aí, vamos ver o que acontece, eu não vou decidir, eu não quero saber de nada, e assim, um pouco... Então a gente está perdendo essa dignidade, né? De quem tem liberdade, de quem diz, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou dar esse passo. Ainda que a gente possa errar, não tem problema, quer dizer, o fato de eu fracassar, isso não é perder a dignidade, né? Que as coisas deem errado, mas é sim quando eu não quero tomar decisões, quando eu tenho medo da minha própria liberdade. Porque no fundo é só o homem que realiza essa bem-aventurança, né? Essa felicidade, eu busco, eu quero, eu vou atrás. E então, né, que diz que a dignidade se fundamenta nessa imagem e semelhança com Deus, essa imagem e semelhança de Deus. E tudo que me faz mais parecido a Deus, eu estou crescendo nessa dignidade, eu estou né, fazendo valer essa dignidade, ou vivendo de acordo com o que eu sou. E quando não, então eu me afasto disso. E realiza-se em sua vocação a bem-aventurança divina, né, quando nós realmente buscamos, né, colocar em primeiro lugar essa felicidade com Deus, a felicidade de Deus, como a gente procura a Deus, né? Procura Deus, que no fundo também procurar Deus começa por, né, começa isso bem entendido, né, pensar, bom, o que realmente me faz feliz, né? O que realmente me realiza. E às vezes a gente sabe que talvez a gente precisa passar pelo sacrifício, por algo que a gente precisa realmente às vezes dizer que não, né, a uma coisa que não é tão digna, etc., né, mas é isso que vai me realizar. Por isso que a gente pode dizer, né, olhando agora, terminando e olhando para o mistério de Cristo na cruz, que nós estamos se preparando para celebrar, né, é também dizer que olhar para o mistério de Cristo na cruz é olhar para o mistério da dignidade do homem, da nossa própria dignidade. E nesse sentido nós podemos dizer perfeitamente que o cristianismo, né, e a gente sabe que o cristianismo está na base de muitas coisas boas que nós temos na nossa sociedade, né,
Mas o cristianismo é a fé na qual o homem é considerado mais digno, porque não existe mais do que isso, né? Que Deus tenha morrido por nós, né? E por isso nós devemos ter um profundo convencimento da nossa própria dignidade e um esforço por respeitar ao máximo a dignidade dos nossos semelhantes, né? E entender, e isso fica também fácil de entender, digamos assim, o que é o pecado, né? O pecado é tudo aquilo que me faz menos digno, ou que faz eu não viver essa dignidade própria e não respeitar a dignidade alheia. E por isso também vamos descobrir, como sempre agora na Quaresma, é bom pensar assim, que temos muito que pedir perdão, né? Temos que pedir perdão. E também temos muito que fazer para tratar as pessoas com todo o respeito, com todo o apreço, com toda a veneração, porque afinal de contas, cada pessoa, eu e cada um, né, cada ser humano, valem todo o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.